nos estúdios aqui da Xodó. Vamos conversar hoje com Alessandro Vieira, senador, para falar sobre ações no Senado. É o nosso convidado de hoje. Entrevista. Senador Alessandro Vieira, boa tarde, bem-vindo aqui ao nosso Jornal da Xodó, mais uma vez. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, para iniciar por aqui nossa entrevista, ao longo desses 6 anos de mandato, eu gostaria de saber como o senhor percebe a evolução da sua atuação no Senado e quais foram as principais mudanças e aprendizados desde que assumiu o cargo, principalmente ao lidar com temas tão diversos como segurança pública, educação e meio ambiente. A gente tem claramente uma evolução na medida em que se compreende melhor a dinâmica de Brasília e da política sergipana também. Você consegue estabelecer vínculos mais estáveis, encontrar parceiros mais confiáveis para poder atender a população. E, ao mesmo tempo, a manutenção da coerência daquilo que a gente fez ao longo do mandato, com a equipe técnica qualificada, nos permite participar do debate em diversas searas. A gente vai de segurança digital à pauta econômica com muita tranquilidade, porque tem equipe para dar lastro para isso. Então, acho que um trabalho que tem bons resultados concretos para os sergipanos. A gente está perto de 600 milhões de reais em emendas entregues, nós temos boas legislações apresentadas e a defesa sempre do nosso Estado, do nosso Nordeste. Senador, prazer poder recebê-lo mais uma vez. Vocês estão aí passando aí pela eleição das mesas, né? Isso. Tanto da Câmara quanto do Senado. Qual o impacto dessa eleição de mesa, né, senador? Que impacto ela traz no mundo político? Aqui, particularmente em Sergipe, parece que nós vamos ter mudanças também lá na composição. Nós temos uma eleição, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, com candidaturas únicas. Né? No Senado, Davi Alcolumbre, e na Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Amapá e da Paraíba, respectivamente. Você tem outros nomes, mas que estão apenas para participar do debate, não fizeram construção política, não tem voto, não tem disputa. O que é importante nesse tipo de eleição, e deveria chamar mais a atenção da população, é que esses homens passam a controlar a pauta do país. Eles decidem, desde o andamento de um pedido de impeachment, ao andamento de pautas de reforma tributária, de educação, de proteção à criança, tudo passa por eles, porque os regimes internos são muito imperiais. Acredito que vai ter uma manutenção mais ou menos do formato de trabalho que já vem nos últimos anos. São aliados dos atuais presidentes, né? Não devem ter uma mudança muito aguda na forma de trabalhar. E com relação aos sergipanos, a gente tem nessa legislatura que está findando o Rogério na posição de primeiro secretário. Acho que o Rogério assumiu, ou já assumiu, ou vai assumir a liderança do PT no Senado ao longo do ano de 25. E eu não sei se Laércio vai entrar na composição da mesa em alguma função, mas até onde eu tenho conhecimento, nada de maior destaque. Senador, o senhor vem se destacando em várias áreas, educação, saúde, mas inicialmente, no começo do seu mandato, era mais voltado para a área de segurança. Como o senhor avalia a evolução da segurança nesses últimos anos aqui no estado de Sergipe e no Brasil como um todo? É muito claro que Sergipe conseguiu fazer o dever de casa, né? Sergipe tem uma redução expressiva nos indicadores de violência e não tem mágica nisso. É um trabalho de inteligência policial bem feito, nosso setor de inteligência é um dos melhores do Brasil, reconhecido nacionalmente. A contratação permanente de mais policiais militares, policiais civis, a estruturação da perícia. Isso tudo em conjunto permite uma ação mais dura, mais firme contra o crime e permite também que depois o Ministério Público e a Justiça façam seu papel. Ao mesmo tempo, Secretaria de Justiça com zero fuga, nenhuma notícia de rebelião, nenhuma notícia de ter um escritório do crime instalado em plena penitenciária, como você vê em vários outros estados. Então, a gente vai tratar disso, inclusive, agora na abertura dos trabalhos. Os trabalhos começam nesse sábado, com a eleição da mesa, e já no sábado a gente vai anunciar uma série de providências e medidas para tentar entrar nesse debate com mais força, porque ao mesmo tempo que eu tenho estados com uma situação muito ruim, nossa vizinha, Bahia, por exemplo, você tem outros, como Sergipe, que melhoraram, e outros que têm dados estáveis bons, como Santa Catarina, por exemplo. Então a gente tem que entender o que funciona, o que não funciona, transformar em regra e botar para trabalhar. Não dá mais para deixar a segurança pública na mão de quem não é da área, de quem não entende. E hoje nós temos o Ministério da Justiça que não entende o assunto. São pessoas do mundo jurídico, um ex-ministro do Supremo, um ex-procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, mas não tem vivência nenhuma de segurança pública, não trabalho na área e não vejo, partindo deles, nenhuma solução. Então, vamos tentar pelo Congresso dar uma contribuição. No caso do Lewandowski, né? Isso. Eu comungo com o que o senhor está colocando, porque é uma área específica, né? Ora,
Você tirar alguém que é específico da área e colocar alguém que não é, né, dentro de um contexto, um país como o nosso, né, com tanta diferença, tanta divergência, mas a gente tem percebido aqui no estado, pelo menos essa forma uniforme, a gente tem percebido as polícias muito mais integradas, né? O investimento, a gente também reconhece, o governo investiu muito, tanto na parte técnica, né? Armamento, veículos, e na parte humana a gente percebe isso. Eu acho que essa integração, e aproveitando, senador, qual a visão do senhor em relação às guardas municipais e a sua efetivação como um complemento? São fundamentais as guardas. Ao longo desses 6 anos, a gente já colocou aproximadamente 34 milhões de reais em segurança pública. Uma parte nas polícias e perícia e outra parte nas guardas. A guarda bem estruturada, bem equipada, preenchida por concurso público, com devido treinamento, ela é uma ferramenta fantástica para a melhoria da qualidade de vida das pessoas naquela cidade. Eu tenho estimulado os prefeitos com quem a gente tem um bom relacionamento político a que façam essa configuração. A gente tem apoiado constantemente. A gente vai ter agora na semana que vem entrega de veículo para a guarda de Carmópolis, entrega de veículo para a guarda de Lagarto, equipamentos, enfim, é uma forma de trabalhar que dá resultado. Não tem que inventar a roda. Segurança pública é uma atividade que faz parte da vida dos governos desde que se inventou o governo na história da humanidade. E você tem lugares onde funciona ou não funciona, é só saber o que está dando errado e corrigir. E eu acho que aqui o governador Fábio está sendo muito feliz em dar continuidade a essa lógica de investimento e estruturação. Você tem uma série imensa de concursos sendo realizados, isso é fundamental. A atividade de polícia é muito dura, muito desgastante, eu preciso de concurso todo ano, ou a cada 2 anos no máximo, para que eu tenha o preenchimento das vagas, eu possa ocupar o interior. O crime só vai para onde tem facilidade. Se o cara gostasse de trabalhar, não era bandido, era trabalhador. Ele vai onde está fácil, onde não tem polícia, onde a polícia é mais frágil, onde ele não tem medo de ser preso. E acho que Sergipe já conseguiu construir, e não é de hoje, uma imagem que deixa claro, aqui em Sergipe a bandidagem não tem condições de se criar e não vai se criar. Senador, agora como eu falei anteriormente, o senhor se destacou bastante nessa área de segurança, mas recentemente tem se destacado também em outras áreas. O que motivou esse despertar para mudar para outras áreas também, para trazer mais benefícios, olhar com mais atenção para a área de educação, de saúde? O que foi que motivou essa mudança nesse olhar mais amplo e o que mais trouxe de benefícios, assim, que trouxe mais impacto à população, essa mudança nesse olhar do senador para outras áreas também? Logo no começo do mandato, especialmente com relação à educação, a gente percebeu uma fragilidade muito grande do Ministério na época. Foi um ministro que durou acho que alguns meses apenas, e com uma gestão absolutamente caótica. E aí, naturalmente, a gente fortaleceu a equipe com a contratação de mais pessoas da área, que tenham conhecimento, que tenham projetos. E o resultado final é que a gente participou diretamente de coisas que estão hoje transformadas em lei, como o pé de meia, que garante aquela bolsa da permanência, como a questão da vedação do celular em escolas, para que você possa ter a concentração do aluno, o fortalecimento da formação dos professores. Então, isso tudo é um conjunto de coisas que a gente vai desenvolvendo e mostrando que gera resultado na ponta. De novo, não tem segredo, os problemas são identificados. O Brasil tem um problema de educação. A nossa educação, ela não avança há muito tempo, ou avança lentamente, e nós formamos muito pouco para a área técnica. Enquanto países da Europa, Estados Unidos formam alguma coisa como 40% dos jovens, o Brasil está ali na faixa de 8%, menos de 10%. A gente tem que investir nisso, a gente vem fazendo esse tipo de investimento, valorizando a figura dos profissionais da educação. De novo, tem que colocar gente que entende do assunto, tem que dialogar com gente que entende com o assunto. E na medida em que você vai ocupando esses espaços, é muito natural que você receba mais confiança. Então a pauta da saúde entra da mesma forma. Então a gente toca muito a questão da diabetes, das doenças raras. Recebemos essa semana as mães de crianças com microcefalia por conta do Zika vírus. Estamos encaminhando também, por caso delas, soluções dentro de Sergipe e lá em Brasília. E dentro dessa lógica, um senador é um parlamentar majoritário, ele tem que atender todo mundo. Ele tem que atender todas as pautas. Então, na hora que a gente vê, por exemplo, que o Brasil passa por uma crise fiscal, essa crise fiscal está entrando na mesa do trabalhador, porque está aumentando o preço do combustível, está aumentando o preço da alimentação. Qual é a contribuição que eu posso dar nisso? Eu posso ficar só jogando pedra no governo, ou eu posso ajudar a construir soluções. Eu prefiro ajudar a construir soluções, como eu fiz no governo Bolsonaro e faço no governo Lula. Então, a gente reforça o time de economistas, a gente tem hoje uma relação próxima com os principais economistas do país, para que a gente possa discutir alternativas, e tem jeito, tem soluções. Dá para fazer uma correção de rumos
dentro desse governo, porque não dá para ficar esperando mudança de governo, porque a fome não espera, o povo não pode esperar, o sofrimento do povo. Para quem tem uma redução de juros com um prazo mais curto, eu posso ter o controle da inflação, mantendo o patamar de emprego que nós temos hoje, que é um patamar histórico. Você vê que a economia é um negócio complicado, e não é minha área de formação, eu sou delegado de polícia, sou formado em Direito. É tão complicado que você olha assim, olha, nunca teve tanta gente empregada, era para a economia estar bem, né? E por que está subindo a inflação? Por que os juros têm que subir? E tem toda uma conta para fazer por trás disso, e que, repito, tem solução, a gente vai trabalhar muito nisso, dividindo o nosso time de atuação nessas áreas todas. A gente tem que cuidar desses pontos para que a gente possa dar bons resultados. Eu acredito muito, nosso país é um país rico, com potencialidades que nenhum país no mundo tem. Ninguém tem a economia verde que nós temos, a geração de energia limpa que nós temos. Mesmo a realidade de Sergipe tem uma geração de energia com uma potência imensa. E se você trabalhar tecnicamente, com seriedade, com honestidade, você vai entregar o resultado para a população, e eu acredito muito nisso. Senador, voltando para uma área, que é essa área educacional brasileira, eu tenho percebido assim, a dificuldade da gente entender o rumo educacional no Brasil, né? Porque nós estamos abrindo mão de coisas que no passado eram muito eficientes, né? A gente percebe o crescimento técnico brasileiro. Eu acho que a gente abriu os olhos para uma realidade que durante muitos anos nós omitimos. A gente jogava as pessoas para uma rede com mais de uma linha, né, mais conservadora de educação, e a área técnica é a área fortíssima desse país. Mas qual a avaliação do senhor da educação em si, da presença do ministro? O que é que nós estamos precisando? Mais a participação da sociedade civil? O que é que está faltando? A gente precisa colocar as coisas para rodarem com mais velocidade. A gente vê que a gente está caminhando na direção certa. Então, quando eu fortaleço a formação de professores com bolsa, porque hoje, quando você olha o resultado dos Enems, quem vai para as licenciaturas, quem vai se transformar em professor, não está no nível mais alto das notas, está no nível intermediário ou baixo. E às vezes tem vocação de ser professor, mas não quer ir para uma carreira que não remunera tão bem, que é uma carreira difícil. Eu sou filho de professora. Então você cria uma bolsa para garantir a permanência desse aluno e fortalecer as licenciaturas. Você fortalece a capacitação continuada. Você tenta combater a evasão escolar e equipar melhor as escolas. Isso tudo em paralelo está acontecendo. Mas na velocidade tem que ser muito maior. E aí passa por prefeito entender, governador entender, ministro e presidente da República entender que tem que ser prioridade de verdade, não só no discurso. Porque com a educação de qualidade a gente dá um resultado de melhor emprego. Vou dar um exemplo concreto aqui em Aracaju. Em Aracaju começou a rodar na gestão Edivaldo e foi startado nessa semana ou semana passada, já na gestão de Emília Correia, fruto do investimento de emenda nossa, o Caju Hub, que é um centro para formação de jovens, treinamento de jovens, com recebimento de bolsa, já inseridos no mercado de trabalho na área de programação. Serão 600 jovens nessa primeira leva. Esses jovens vão estar disputando um mercado que tem excesso de vagas, ou seja, tem emprego sobrando, e com renda que vai estar na faixa média acima de R$5.000. Quer dizer, são jovens que não tinham expectativa de emprego, ou tinham expectativa de emprego de salário mínimo, e que passam a uma expectativa de emprego garantido de renda muito mais alta. É o tipo de iniciativa que tem que ser incentivada, tem que ser impulsionada. Ontem eu estava no SESI, junto com a secretária Daniela Garcia de Política para as Mulheres e o secretário Jorge Teres de Emprego, Trabalho. Também ali, investimento nosso através de emenda para fortalecer formação técnica, mecânica de carro elétrico, a parte de equipamentos para a indústria, soldagem, enfim, uma série de turmas onde essa pessoa sai com um emprego garantido, ou muito perto disso, e emprego de qualidade. Então, a educação tem dinheiro, não é um problema de falta de dinheiro, mas às vezes falta um entendimento disso e o investimento no lugar certo, com o foco certo. Se a gente faz investimento, eu falo a todos os prefeitos que são parceiros, você tem 4 anos de mandato, pelo menos. Em 4 anos, você tem condições de mudar para sempre a vida de uma criança, porque nesses 4 anos você vai garantir que ela seja alfabetizada na idade certa. Isso afeta a expectativa de vida, ela vai viver mais, ela vai ter salários melhores, ela vai ter família mais estável. E isso é responsabilidade muito do prefeito. E dá para fazer. Agora, montem equipes técnicas, se dediquem para o trabalho, busquem as parcerias e a gente vai estar aí para ajudar, independentemente de compromisso político, de cor de partido. Eu quero ver o jovem sergipano recebendo aquilo que eu recebi da minha família, que foi o acesso à melhor educação possível. E que me permitiu fazer o que eu faço hoje, meus irmãos, enfim. É uma obrigação que o Estado tem, está na Constituição e a gente tem capacidade de fazer. Não consegue, às vezes, por falta de entendimento, por falta de interesse. E a gente tem que mudar essa realidade e passa pela boa política.
Senador, agora ainda na mesma pergunta colocada pelo Eduardo, só que voltada agora para a saúde, que a gente sabe que lidera a maioria das reclamações são voltadas para a saúde pública, não só aqui no estado, mas em vários estados, mas principalmente aqui no estado e municípios, tem tido muita reclamação na área da saúde. O que está sendo avaliado pelo senhor, que está sendo destinado aqui para o estado de Sergipe, voltado para a saúde? Nós temos uma parceria já estabilizada com os municípios para atenção básica, isso aí vem acontecendo há bastante tempo, com as filantrópicas, como Hospital Cirurgia, São José, Amparo de Maria, enfim, todos eles, através de editais públicos. Então, você vai visitar o novo centro cirúrgico pediátrico de cirurgia, a Emenda Nossa, equipamentos que chegam nos hospitais, como tomógrafo, vai ser instalado aqui no Centro Socorro e Impropriar, a Emenda Nossa. Para esse ano agora vai ser executado um grande projeto de saúde da mulher, numa parceria da Secretaria de Políticas para a Mulher e Secretaria de Saúde, secretário Cláudio Didieri, secretária Daniela Garcia. São 10 milhões de reais reservados só para cirurgias que atendem à saúde da mulher, porque existia uma fila grande em coisas que são, enfim, muito dolorosas, mas relativamente simples, endometriose, enfim, cirurgias que a gente deveria já ter feito há algum tempo. E essa parceria com o governo favorece isso. Você, literalmente, acho que não passa uma semana sem que eu tenha uma ou duas conversas com o governador Fábio ou com alguém da sua equipe, a secretária Sara, enfim, alguém do planejamento, com o Júlio, para identificar o que está faltando, onde é que está o problema, como é que a gente pode ajudar a resolver. Pode ser pelo mandato, pode ser pelo Senado como um todo, pode ser dentro do governo, pode ser financiamento externo. A atuação em Brasília, ela abre possibilidades. A gente vê, infelizmente, na nossa história política, aqui em Sergipe, não é diferente em outros estados, as pessoas muito preocupadas com a sua própria carreira política, com a sua própria reeleição, com a fidelização de uma base, com a fidelização de parceiros políticos e pouco preocupado em entender as várias oportunidades que você tem de captação de recursos e de trazer soluções para o nosso estado. E eu tenho feito um caminho diverso, porque, na verdade, quando eu chego na política em 18 e recebo a confiança dos sergipanos, eu chego com a proposta de fazer diferente. Olha, a gente vai trabalhar diferente, a gente não vai estar seguindo cegamente nenhuma liderança, a gente vai fazer sempre um trabalho técnico, um total transparência, a gente tem capacidade de explicar cada centavo de emenda que a gente coloca, desses quase 600 milhões de reais. A gente tem como explicar cada voto que a gente dá, cada atividade que a gente faz, porque tudo é conectado com um objetivo só, que é melhorar a vida do brasileiro, melhorar a vida do sergipano. E é totalmente possível fazer isso. É só uma questão de você trabalhar certo, trabalhar muito e dar o resultado. Eu acho que a gente está conseguindo caminhar bem. Vamos melhorar mais ainda com fé em Deus nesse ano e vem reforçando a equipe em alguns pontos que a gente sente que tem que reforçar. Essa parte econômica é uma preocupação, porque se a gente perde o controle da inflação, ou se a gente tem uma elevação de juros muito mais grave do que já está, hoje é o segundo país no mundo com juros mais altos. Isso tem um limite, isso tem um teto. Daqui a pouco para de funcionar. Se isso parar de funcionar, a inflação estoura. E a gente volta para uma realidade, quem está com cabelo branco, só nós dois aqui, né, as meninas muito mais novas, a gente já viveu nessa realidade de ter inflação de até 80% dentro de um mês. Então, seu salário vale 100 quando começa o mês, vai valer 20 quando chega no final. Aí não pode deixar isso acontecer, eu tenho certeza que não vai deixar, mas é um trabalho que exige seriedade, técnica e muito esforço. Mari, senador, no caso da economia, atribuía-se muito a questão do Banco Central, né? Mesmo. Só que a gente olhando, o perfil do Banco Central é um perfil técnico. Sim. Levaram para um lado ideológico, depois fizeram uma mudança, mas a gente percebe que, tecnicamente, a economia ela não vai pelo viés, né, político. A figura do ministro da Economia, Haddad, essa tem me preocupado pela instabilidade de colocações, o que às vezes deixa, né, o mercado vive de confiança, né? E a gente está percebendo que a velocidade de tentar dar uma explicação, não com um cunho técnico, mas mais num cunho político, tem trazido instabilidade nessa área. Qual a avaliação, senhor? Veja, o ministro Haddad, na minha visão, ele tem feito um esforço grande, mas isolado dentro do governo. É uma coincidência, a gente está agora num grupo de política nacional falando sobre isso, e a minha opinião é que o ministro Haddad tem um grande adversário, que é o próprio PT. O próprio partido do Haddad, do Lula, acaba sendo um adversário interno do Haddad, seja porque não concorda com as políticas, seja porque quer disputar um espaço, porque tem que lembrar, o presidente Lula tem 80 anos de idade. Você não sabe se ele vai ser candidato em 26, seguramente depois de 26 não será candidato mais, e alguém vai suceder dentro desse polo político, e você tem uma disputa grande, você tem um Gleisi Hoffmann, Rui Costa, uma série de atores que querem pegar esse primeiro lugar na fila, que hoje é do Haddad,
até pela experiência de ter sido ministro antes, ter sido prefeito de São Paulo e ter sido candidato à presidência da República na eleição de 2018. Então, essa disputa interna atrapalha bastante. A equipe do ministro Haddad conseguiu colocar de pé uma reforma tributária que vai gerar bons frutos, mas não são frutos imediatos, são frutos ao longo do tempo. Só que ele não consegue superar uma restrição, e acho que não tem como superar essa restrição, que é o fato de que uma parte majoritária do mercado não acredita no governo do PT. Não concorda ideologicamente, não acredita. Então, mesmo dados que são positivos, como eu falei agora aqui, geração de emprego, geração de renda, eles são apontados como negativos. Sempre se monta, para quem está acompanhando a gente, esse pessoal de mercado. Eu estava agora no evento de economia na Suíça, conversei com economistas-chefes dos grandes bancos, com o ex-ministro Meirelles, enfim. Esse pessoal monta cenários. Mas quando você tem essa má vontade ideológica, você joga sempre no pior cenário. É por isso que nos últimos anos, a previsão, a gente começa o ano sempre com previsão de inflação e previsão de crescimento. Está se errando sempre para baixo a previsão de crescimento, então você diz, vai crescer. A previsão de crescimento de Sergipe era 1,6, a gente cresceu 3,5 ou 3,7. Quer dizer, o dobro, mais que o dobro. E você coloca a questão da inflação sempre num patamar mais alto. Isso condiciona todo o mercado. E é difícil mexer nisso, porque é uma questão de modelo, de avaliação. Eu acredito que se o presidente da República fizesse um gesto efetivamente republicano, de validar a política econômica e apartar da questão eleitoral, porque muitas vezes a solução econômica ela não é boa eleitoralmente. Diz, olha, eu vou ter que corrigir isso daqui, eu vou ter que reduzir essa política pública, mas em contrapartida daqui a 2, 3 anos, todos nós vamos estar numa vida melhor. E o Meirelles, que foi ministro do Lula nos primeiros 2 governos, ele foi presidente do Banco Central e acho que foi ministro, ele relata isso, olha, naquele período o Lula não me pedia nada, o Lula não interferia na atuação que a gente tinha, e o Banco Central não era independente. E às vezes quando tinha uma questão de pressão, eles, olha, tem que diminuir o juro, tem alguma coisa, eu dizia, presidente, confie que o caminho é esse, e ele deixava quieto e confiava. Hoje você percebe uma tensão maior, até porque hoje a polarização é muito maior. A gente tem que lembrar, Lula ganhou uma eleição por uma margem mínima, né? E permanece essa disputa. A eleição não acabou. Não acabou. E ela vai se arrastar até 26. A gente espera que pelo menos em 26 ela acabe e a gente consiga dar um passo adiante, porque o Brasil, eu repito, tem todas as condições para se desenvolver. O Brasil tem tudo. Só que se a gente não tiver uma paz política e uma qualificação do debate da política, porque não é para ficar fazendo videozinho de internet, promessas que não se sustentam, agressões, ofensas contra adversários, que hoje é o que mais rende nas redes sociais, é que você vai encontrar a solução. Você tem que encontrar a solução sentando na mesa, chamando os técnicos, discutindo com clareza. Olha, a gente está numa curva de crescimento da dívida, como é que a gente para essa curva? Tem esse cardápio de soluções. Olha, essas 3 primeiras eu não aceito, porque vão prejudicar muito a população. Aí não precisa no Brasil fazer um choque como a Argentina, por exemplo, que jogou o país em recessão e metade da população na pobreza ou extrema pobreza. Mas eu preciso fazer algum ajuste. Qual é o ajuste? Qual é o patamar de ajuste? Nós encerramos esse ano de 24 com o déficit crescendo, mas num patamar dentro da faixa do arcabouço fiscal. A gente precisa garantir que nesse próximo ano, nesse ano de 25 que nós vivemos, a gente novamente tenha uma estabilização dessa dívida e que a gente não tenha um estouro e uma geração de déficit, porque isso gera mais juros, é uma bola de neve que a gente já viveu no Brasil e não pode voltar a viver. Muito bem, agora 1h29 aqui no Jornal da Xodó, estamos aqui conversando com o senador Alessandro Vieira, falando sobre as ações no Senado. Chamar agora o intervalo comercial, daqui a pouquinho retornamos por aqui com a entrevista, seguindo também com o interior do estado, participando e interagindo por aqui com o nosso entrevistado. Já após o intervalo comercial. Você está ouvindo Jornal da Xodó em Rede. Não saia da sintonia. O Jornal da Xodó volta já. A sua madrugada na Xodó é muito melhor. A gente te faz companhia, bate aquele papo e toca as melhores músicas. Corujão da Xodó, de segunda a sexta a partir da meia-noite, com Júnior Bagaceira. Não durma no ponto, fique com a gente. Corujão da Xodó, na Rádio do Coração. Se ligue, Dadovinha. Xodó FM, música, informação, você encontra aqui.
Pessoal, recado da Energisa. No dia 2 de fevereiro, a Energisa fará um desligamento programado para manutenção e melhoria da qualidade da sua energia. Anota aí quando e onde acontecerá para não se esquecer de tirar os aparelhos da tomada e programar o seu dia. Garcia, Rua José Carvalho Pinto, das 8 às 11 da manhã. Jardins, Rua José Carvalho Pinto, das 8 às 11 da manhã, em Aracaju. Qualquer dúvida, entre em contato pelos canais de atendimento da Energisa. A programação que encanta, que deixa o seu dia mais alegre, com música boa do começo da manhã até a noite. Xodó FM. A rádio que quer ver você muito mais feliz. Você está na Rede Xodó de Comunicação, Sistema Integrado de Rádios do Estado de Sergipe. Você está ouvindo Jornal da Xodó em Rede e a maior equipe do rádio jornalismo sergipano. Um novo jeito de fazer rádio jornalismo, ético, transparente, dinâmico, democrático e objetivo. Jornal da Xodó em Rede. Jornal da Xodó em Rede. 1h32. Jornalismo com credibilidade, prestação de serviço. Esse é o jeito Xodó de deixar você bem informado. Já estamos de volta por aqui com o Jornal da Xodó, agora 1h32. Ótima tarde para você acompanhando, ficando bem informado com o jornalismo aqui da Rede Xodó. Por aqui estamos conversando hoje com Alessandro Vieira, senador, falando sobre ações no Senado. Vamos agora à região do Baixo São Francisco, por lá o nosso apresentador do Jornal Local, Robson Martins, que também vai interagir por aqui com o nosso convidado de hoje. Robson, fique à vontade. Estamos com um pequeno problema aqui com a conexão com Robson Martins, então daqui a pouquinho a gente retorna com o Baixo São Francisco. Tudo certo agora? Muito bem, Robson, fique à vontade. Muito boa tarde a todos, ao nosso convidado e entrevistado, o senador Alessandro. Receba, senador, um forte abraço aqui da região de Propriá, no Baixo São Francisco. E nos conte, recentemente, o senhor protocolou um projeto para modernizar a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Pesca. Qual a importância dessa proposta para Sergipe e como ela pode, digamos que, impactar a economia e o meio ambiente local, hein, senador? Muito obrigado. Obrigado pela pergunta, Robson, um abraço para todos da região. É um projeto que tenta deixar mais claro o que é pesca artesanal, o que é pesca industrial, quais são os requisitos e forma de proteção de cada uma das atividades, para que a gente possa, como a gente falou aqui no começo da entrevista, colocar o dinheiro no lugar certo, fazer um investimento tecnicamente bem feito. É um projeto que foi muito bem aceito pela indústria de pesca e foi muito bem aceito pelas comunidades de pescadores, porque vai dar essa proteção, essa garantia de forma de financiamento da atividade deles. E a gente tem uma expectativa muito positiva. O potencial pesqueiro de Sergipe é um potencial muito grande. A gente já vem em parceria com a Embrapa fazendo já há 2 anos pelo menos investimentos com emendas para que a gente possa ter uma clareza melhor de se faz sentido o investimento, por exemplo, no cultivo de ostras na região ali de Brejo, Ilha das Flores. Me parece que faz sentido e é um potencial de renda muito elevado. Nós temos gargalos para resolver nessa política. A gente espera que comece a tramitação agora, como o Eduardo perguntou, a gente está mudando as mesas, vai começar um processo de legislação. A etapa que a gente vai enfrentar agora, já de partida, é a definição por parte do presidente, que certamente será Davi Alcolumbre, de quem será o relator do projeto, para que a gente possa ter celeridade. A gente sabe que projetos que têm uma relatoria bem feita, alguém que abrace a causa, andam rapidamente. Outros, infelizmente, morrem nas gavetas. A gente espera que esse não sofra desse mal, que ele possa ter um bom resultado para gerar renda, especialmente para quem está na região ribeirinha. Senador, até por coincidência, final de semana passada, me perguntaram sobre o senador Alessandro Vieira. Eu anotei aqui o que foi que eu coloquei. Eu disse, olha, como um senador é perfeito. Tecnicamente ele é perfeito, não é ideológico. Ele não pergunta que partido é. As verbas, as emendas vão para todos os cantos. Ele não trabalha nessa questão política, eu vou ajudar alguém, né? Mas eu disse, o problema é que no Brasil se criou uma política que o bom senador, ele pode ser trágico tecnicamente, mas ele tem que ser bonzinho politicamente. Eu digo, esse é que é o grande problema que ele pode enfrentar em 2026.
Qual a avaliação do senhor? Eu acho que cada político vai ter o seu perfil, né? O meu perfil é exatamente esse, é trabalhar sério, é resolver o problema das pessoas, é mostrar que dá para fazer diferente, porque não é fácil. Veja, a gente tem um desafio muito grande, não só dessa coisa da comunicação, que está ficando cada vez mais histriônica, exagerada, agressiva nas redes sociais, mas também a questão da corrupção eleitoral, que é uma presença muito forte no Brasil inteiro e infelizmente Sergipe também. A gente passou agora por eleições recentemente e o quadro vem piorando progressivamente, cada vez eleições com mais dinheiro. E meu trabalho é muito honesto, não tem risco de eu colocar a mão em dinheiro dos outros para poder atender desejo político. A gente vai para a eleição mostrar o nosso trabalho e deixar que o sergipano, a sergipana faça sua avaliação. Eu sou pré-candidato à reeleição para o Senado e ele vai apresentar tudo que a gente fez, o que a gente quer fazer, como é que a gente trabalha. Convidar o eleitor a fazer esse comparativo. Como hoje você vê, Eduardo, os prefeitos no interior. A gente começa a trajetória, as pessoas dizem, não vai funcionar porque não tem relação, não é da política, não é do esquema, para dizer assim. E hoje a gente tem apoio majoritariamente dos prefeitos sergipanos, majoritariamente. Porque a relação é muito transparente e demorou um tempo até para eles entenderem esse formato, né? Tinha prefeito nos primeiros 2 anos que me ligava o gabinete, só chegou aqui uma verba, ou chegou uma ambulância, e eu não pedi, eu não acertei nada com o senador. Eu digo, não, mas não está cadastrado que tem uma necessidade aí? Tem, então vai chegar. Eu não posso ficar esperando um acordo político ou vincular se a pessoa vai ter uma ambulância para ser socorrida ou não, se eu vou ter voto ou não. Isso não pode ser assim. Agora, cada eleição tem sua história, cada eleição tem o seu perfil, o seu momento. O meu não vai mudar, o meu é esse. Trabalho sério, muito trabalho, muito atendimento, e se o eleitor entender que é hora de ter mais gente com esse perfil, ótimo. Se ele entender que não, que é melhor ter o político palhaço, acho que não vai faltar candidato com esse perfil. Porque acreditavam muito, né, que esse perfil não daria certo, né? E a gente percebe que não é, a gente vem acompanhando, né, que essa questão, a figura do senador, ela precisa voltar a ser a essência, né, do que e estava de um jeito muito ruim, né? Porque você está se atrelando politicamente e chega um ponto, né? Porque o Senado representa o Estado, né? Sim. Eleição 2026 são 2 vagas, né? Quer dizer, tem que prestar muita atenção também o eleitor. É uma grande oportunidade que o eleitor tem, né? O eleitor sergipano brasileiro vai ter uma grande oportunidade em 26. Se depender do meu trabalho político, porque a gente possa virar essa página de polarização burra, de discussão de temas que não mudam a vida das pessoas, para concentrar naquilo que a gente deve ter energia, que é colocar o Brasil numa trilha de crescimento econômico sustentável, com mais saúde, com mais educação, com mais segurança. Segurança pública é uma pauta nacional, a gente tem que tomar conta disso. Nós temos relatos de estados, a gente vê muito o Rio de Janeiro, por conta da força das TVs que estão ali. Mas no norte do país está um desastre. Um desastre, porque hoje o maior empregador são as facções criminosas. Esse jovem, ele vai ter uma alternativa de vida. Olha, eu vou para o crime e vou ter uma renda de 3, 4, 5, 10 vezes a de meu pai, que trabalha de sol a sol. Não é justo isso. Então, a gente tem que fazer um investimento grande. O Brasil tem ferramentas, tem condições, só falta uma política melhor desenhada e melhor executada, e a gente vai tentar colaborar para que isso aconteça. Senador, o senhor falou sobre a reeleição para 2026. O que seriam projetos que o senhor não conseguiu concluir ou que acha que não vai dar tempo de concluir e que seria prioridade nesse novo governo 2026? Tem uma questão que surgiu para a gente ao longo do mandato e que vem ganhando cada vez mais força, que é a questão da água. É inaceitável que o estado de Sergipe, que tem acesso à água, é um estado cortado por rios, tem ainda comunidades que sofrem com desabastecimento, abastecimento extremamente falho. A gente vem trabalhando junto com o governador Fábio, junto com o governo federal. A gente tem o canal de água bruta, canal do leite, como estão chamando. A gente tem obras realizadas em municípios como Poço Redondo, mas é pouco. Dá para fazer muito mais em cima disso. Tem um trabalho que a gente está tentando finalizar tecnicamente em parceria com a Agência de Desenvolvimento de Sergipe. Eu espero que dentro desses próximos dias ou semanas a gente possa anunciar isso, já com a verba garantida, que é a recuperação de todas as nascentes de rios em Sergipe. Esse é o tipo de trabalho que dificilmente dá voto, porque você não vê o resultado imediato. Mas no passar do tempo, você vai estar garantindo a sustentabilidade do Estado em todas as esferas, que é a água para a nossa sobrevivência, água para animal e água para a agricultura. Sergipe é uma potência na agricultura. Então, tem muita coisa para fazer que a gente não conseguiu. Essa questão da segurança pública, nós conseguimos ajudar na melhoria da segurança aqui de Sergipe, mas nacionalmente a gente não avançou. A gente tem que avançar.
A gente tem que dar para o brasileiro a condição de viver num lugar seguro. O brasileiro paga tanto imposto. A nossa vida é cara. Então, não é possível que você vá se conformar a viver trancado dentro de casa. Tem como fazer, a gente sabe o caminho e a gente tenta, junto com outros parceiros políticos, construir essas alternativas para entregar. Então, tem muita coisa para fazer, né? Para dentro de Sergipe, mas também para o Brasil como um todo. Em que pé estamos? O Canal de Xingó teve autorização para fazer o projeto. O Canal de Xingó é um desenho de solução de água muito bom, mas que tem um custo acima de 3 bilhões de reais. Então não é uma coisa trivial. E é uma obra que tem um prazo de execução longo. Eu particularmente tenho optado por fazer a manutenção da demanda, então a gente quer o Canal de Xingó ou algo na linha do Canal de Xingó. O projeto está pronto na Codevasf. Mas a gente quer também resolver outras coisas. Então, a renovação das nossas adutoras, a redistribuição, né, desse processo de captação, distribuição e entrega de água. Isso a gente tem que revisar para que a gente possa ter as pessoas atendidas. Pode ser poço artesiano, pode ser cisterna. Eu não posso deixar essa pessoa na falta d'água, tendo dinheiro no caixa. O governador Fábio concorda, abraça essa mesma lógica, vem fazendo um esforço grande em termos de destinação de recursos. Mas acho que dá para a gente melhorar essa execução, a gente tem que ter mais velocidade, a fome não espera, a sede não espera, tem que correr mais e a gente está aí ajudando. Para todas as demandas que o governo nos apresentar, a gente está tentando colaborar para que o resultado chegue na mesa do sergipano e a gente tenha uma vida melhor. Então, talvez o Canal de Xingó demore ainda um pouco. Você vê um exemplo, talvez da obra mais demorada da história de Sergipe, que é a duplicação da BR-101. E as pessoas muitas vezes fazem a crítica e dizem, está faltando dinheiro. Não, dinheiro tem no caixa todos os anos. Eu cheguei na política em 2019, de 19 para cá, não faltou dinheiro para a BR, nenhum ano. Todos os anos a gente questiona o DENIT, quanto vocês conseguem executar nesse ano? Consigo executar 100, consigo executar 80, o valor está lá. E a obra não avança na velocidade que a gente quer. E para mim isso não é aceitável, porque... É quase um quarto de século já, né? Já passou. Já passou, né? Já passou, ainda deve estar chegando na faixa de 30 anos, pelo menos. Meu pai. E só estamos falando da parte norte, porque ali a parte sul travou o recurso de novo. O recurso está em caixa, tem recurso em caixa para fazer o ajuste e a correção da ponte do Rio Piauí em instância, tem recurso em caixa para finalizar o projeto e a partir daí licitar a duplicação e o contorno da cidade de Estância, porque você não vai ter uma BR duplicada passando por dentro da cidade. Isso tudo está avançando, mas infelizmente aqui no Brasil, por diversos fatores, esse avanço é sempre lento. A parte que a gente consegue fazer como parlamentar, desde 19 é garantido. Não teve um ano de falta de dinheiro. Aproveitar agora o ministro, né, que é alagoano, senão vai dificultar mais ainda. Né? O ministro Renan, ele tem mostrado uma dinâmica boa. A gente vê alguns avanços, mas para mim particularmente, acho que talvez eu seja exigente demais nisso, mas eu sei o quanto incomoda, quanto atrapalha a Sergipe, esse retardo. Não está na velocidade que a gente quer. Não está na velocidade de uma prioridade. O que cabe muito para a gente como bancada, a gente vem conversando com os colegas, senadores, deputados, é fortalecer essa cobrança, que é importante ser feita pelos deputados, mas mais ainda por nós senadores, porque como você falou, no Senado todo estado é igual, são 3 para cada. É diferente do deputado, que você tem uma desproporção por conta da população. São Paulo tem muito mais do que Sergipe, por exemplo. Mas a gente tem força para fazer essa cobrança, para fazer essa exigência. O Ministério sempre responde, olha, o dinheiro está aí, mas gargalos de execução. Acho que agora a gente tem coisas como o concurso da DEMA, por exemplo. Essa é uma coisa que não tem nada a ver com o BR, né? Mas as licenças ambientais são um gargalo. E agora você vai resolver esse gargalo. Primeira vez na história, um grande concurso, são mais de 50 novos servidores públicos. A expectativa que nós temos é que esse e vários outros empreendimentos comecem a destravar. Porque esses gargalos, que não eram vistos por gestões anteriores e foram vistos e solucionados pelo Fábio, atrapalham demais a vida dos sergipanos. A gente tem que avançar nisso. Vamos passar o ano de 2025 todo novamente cobrando muita atuação do governo federal, porque Sergipe precisa, Sergipe merece. Sergipe está fazendo o dever de casa. Sergipe é um estado com endividamento baixo, um estado que paga as suas contas. Eu estava agora pela manhã no evento no Tribunal de Justiça celebrando o bom resultado no pagamento precatório. Você vê outra coisa que parece, para quem não está preocupado em entender, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Precatório é aquele pagamento de uma dívida que o poder público tem com alguém que a justiça mandou pagar.
Isso normalmente vai para uma fila e passam anos para pagar. O presidente Ricardo Múcio, com trabalho com sua equipe, conseguiu acelerar essa fila e nos últimos 2 anos colocou circulando na economia sergipana mais de R$1 bilhão. 1 bilhão? 1 bilhão e 160, se eu não estou enganado, em 2 anos. Isso acelera muito a economia, faz a coisa andar. Então tem um monte de coisa para a gente fazer em Sergipe. Se você juntar um time que tem a capacidade técnica, você consegue ir avançando. Acho que a gente está avançando, mas sempre vou estar cobrando, o governador concorda comigo, cobrando para fazer mais rápido, porque a gente tem pressa. Inclusive, ontem entrevistamos aqui o Igor, né, Eduardo, que é diretor técnico do DER, e ele falou justamente sobre essas questões na demora em muitas rodovias por conta de não ter autorização desses órgãos ambientais. E muitas vezes sobra para o governo, porque a população não entende essas questões, essa demora, e acaba jogando tudo para a responsabilidade do governo. E nem sempre é. Muitas vezes é a questão dos órgãos ambientais que precisam realmente ter essa autorização para poder as rodovias ter sua reforma, ter a construção de rodovias, melhorar, né, as rodovias do Estado. Muita paciência. Semana passada, 2025, não consegue concluir. A parte de Sergipe é muito longa, Alagoas ainda tem uma parte considerável. Sim. Pernambuco, mas a gente percebe que é uma coisa inexplicável, né? E o Igor falou justamente sobre essa questão dos órgãos ambientais não dá uma solução, só apenas nega e ponto, e aí a população fica ali na cobrança e parece que é sempre responsabilidade ou culpa do governo, né, Eduardo? Vamos agora ao interior mais uma vez, vamos à região centro-sul do estado, por lá o Glauber Leal, nosso correspondente da região sul e centro-sul, que também vai participar por aqui, fazer pergunta para o nosso entrevistado, nosso convidado de hoje, o senador Alessandro Vieira. Vamos com o Glauber Leal. Mais uma vez, boa tarde, Mari Rodrigues, boa tarde, Eduardo Carvalho, saudar o nosso entrevistado e convidado, o senador Alessandro Vieira. Seja mais uma vez bem-vindo à Rede Xodó de Comunicação. Receba um abraço aqui da cidade de Tobias Barreto, ao qual o senhor tem algumas emendas aplicadas aqui na cidade. Mas eu gostaria de saber o seguinte, senador, o edital de emendas participativa foi uma inovação do seu mandato, permitindo aí que a população atue diretamente nas decisões sobre onde os recursos serão aplicados. Então eu gostaria de saber como o senhor avalia a adesão da população a essa iniciativa e quais os resultados ela tem gerado na forma de gestão pública mais transparente e inclusiva. Desde já, eu agradeço os seus esclarecimentos e te desejo uma ótima tarde. Boa tarde para você também, para todos aí de Tobias e região. É uma cidade parceira, realmente a gente tem aportado aí, acho que chegamos à faixa dos R$7 milhões só na cidade de Tobias Barreto, em emendas e enfim, em atendimentos. O edital de emendas que a gente faz, o edital de emendas participativas, é uma inovação nacional, acho que só 11 ou 12 parlamentares no Brasil fazem isso, que é permitir que o cidadão comum possa participar desse processo de escolha de para onde vai o dinheiro. O objetivo principal é que a pessoa compreenda que o dinheiro é dele, não é do político. O político não tem dinheiro para dar para as pessoas, ou para dar para as cidades, ou dar para as instituições. Quem tem é o orçamento da União, que é montado, que é construído com o dinheiro que sai do nosso bolso, a água que eu estou tomando, as taxas que se paga aqui para funcionar, todo mundo paga imposto. Aqui foi um processo de aprendizado, né? A gente está no 6º ano. No último ano nós tivemos mais de 60 mil pessoas votando, quer dizer, acho que tem só 2, 3 cidades em Sergipe que tem um eleitorado maior do que esse que teve para a emenda participativa no mandato do senador Alessandro. Isso favorece muito a escolha. A gente nunca teve uma proposta que fosse tecnicamente inviável ou que não tivesse um grande impacto. Normalmente são propostas vinculadas à segurança pública, são viaturas para guardas, são serviços de vídeo monitoramento para a cidade, são aparelhos de saúde, uma reforma num centro cirúrgico, como a gente já fez algumas vezes em hospitais aqui em Aracaju e no interior, equipamentos novos. Você tem toda uma série de iniciativas, reformas de escola, laboratórios de maker, como se chama, né, dessa educação mais moderna, de criativa, enfim, série de iniciativas. Nesse ano a gente fez uma fragmentação, dividiu o edital, ao invés de fazer um edital só, que dava um trabalho gigante para a equipe, para lidar com todas as propostas, a gente segmentou, a gente fez agora o edital, foi concluído o edital que cuida de guardas municipais e de entidades do terceiro setor. A gente vai colocar para votação agora nos próximos dias e depois anuncia, e em seguida vamos abrir para a parte de saúde, educação e outros setores da segurança pública. É uma forma que eu acho que é muito justa com o cidadão. Acho que o cidadão tem que entender o tamanho que ele tem. A gente costuma tratar o político como um ídolo, como uma pessoa que está lá distante. O político é o empregado que você contrata. E é bom que você não pague FGTS, se você botar na rua não tem que pagar indenização para ele. A cada 4 anos, ou Senado a cada 8 anos, você tem a chance de mudar. Olha, esse cara que eu contratei, ele me prometeu que ia fazer isso, mas ele fez o contrário.
Ele me disse que ia cuidar da pauta de saúde e não fez nada para a saúde. Ele faz 1000 discursos na internet, mas não entrega nada na ponta. Eu não sei nem onde vai o dinheiro da emenda dele. Porque do mesmo jeito que eu trago emenda para Sergipe, os outros trazem. Se não é igual, porque tem uma faixa disso que depende do seu trabalho político para buscar o recurso, tem uma outra faixa que é impositória, impositiva, está lá da lei. Onde é que vai o dinheiro da emenda do cara? Ninguém sabe. Ele não quer contar para vocês o que ele fez. Eu quero contar cada centavo. Eu consigo 1 centavo lá em Brasília, eu volto aqui, está na minha internet, está nas redes, eu dizendo, olha, consegui, porque é bom, né? Está ajudando alguém. Tem gente que esconde o dinheiro das emendas. E depois vai ter que explicar onde é que bota, na justiça, que seja em algum momento. Acho que é uma forma nova de trabalhar, muito positiva. A cidade de Tobias Barreto, por exemplo, passou por isso. Se eu não estou enganado, a caixa d'água do Maria do Carmo foi fruto de uma emenda participativa de 1 milhão e pouco. Era uma comunidade de mais de 3 mil pessoas que não tinha a distribuição de água garantida e que a gente conseguiu atender junto com o prefeito Dilson e com a sua equipe. Então, é um trabalho que vai continuar dessa forma, a gente vai continuar usando o edital, tentando sempre modernizar para que as pessoas possam participar mais e sair também dessa descrença da política, né? Porque todo mundo fica naquela coisa no seu ouvido o tempo inteiro, política é tudo igual, ninguém presta, é tudo ladrão, e isso não é verdade. Quem fala isso para você é quem quer nivelar por baixo. Quer dizer para você, todo mundo é igual, já que é tudo igual, vota naquele que está dando a cesta básica, que está lhe pagando 300 conto na hora do voto. E não é assim. Eu estou lá em Brasília, trabalho muito, eu posso dizer que tem muita gente diferente disso, bem intencionada, que quer trabalhar e que às vezes não consegue, porque no conjunto tem gente ruim que atrapalha. Muito bem, retornando mais uma vez, vamos ao interior do estado, dessa vez vamos à região do Alto Sertão do Estado, em Nossa Senhora da Glória, por lá o Kleber Braga, que também vai interagir com o senador Alessandro Vieira. Kleber, fique à vontade, é com você. Pois não, Mari Rodrigues, obrigado, boa tarde ao senador Alessandro Vieira. De antemão, receba um grande abraço aqui de todos da cidade de Nossa Senhora da Glória, do Médio e Alto Sertão sergipano. Senador, o senhor tem defendido aí fortemente a capacitação de jovens sergipanos, principalmente por meio de cursos técnicos e profissionalizantes, principalmente nas áreas de tecnologia e inovação. A pergunta é a seguinte: quais investimentos específicos foram feitos para que esses jovens possam ingressar no mercado de trabalho e também como o senhor vê aí a relação entre a educação técnica e o desenvolvimento econômico de Sergipe? Grande abraço, senador. Um abraço para todos de Glória, outra cidade parceira, já com um aporte muito grande de recursos do mandato. Aproveitar para mandar um abraço e a solidariedade aí ao vice-prefeito Júnior, que perdeu sua esposa precocemente, lamentar essa tragédia. De fato, a educação técnica, investimento em educação que conduz o jovem para o mercado de trabalho, está totalmente ligado ao desenvolvimento econômico. Porque, veja, pegando esse exemplo aqui do investimento feito em Aracaju, com o Caju Hub, desses 600 jovens que vão sair dali formados, e eles vão ficar 600 mesmo porque eles recebem a bolsa para permanecer ali. Então você reduz a evasão. A gente teve antes experiências de cursos gratuitos, de alta qualidade, mas sem bolsa, onde às vezes você tinha evasão de 50%. E o menino não vai deixar a aula porque ele não quer, porque ele é preguiçoso. Ele deixa a aula porque ele tem que trabalhar, para botar comida dentro de casa, para ajudar a família dele. Então a gente faz com bolsa. Esses 600 jovens aqui em Aracaju vão sair seguramente empregados ou perto disso, e uma parte deles vai virar empreendedor, vai virar pequeno empresário. Outro dia, eu tenho essa prática de ter jovens trabalhando na equipe, de buscar jovens. A gente tem casos de jovens que num dado momento da vida trabalhavam na condição mais precária, vendendo picolé, e que hoje é empreendedor, é empresário, num curto espaço de tempo, baseado na sua qualificação, na capacidade de entender o momento. Nós temos alguns mercados de trabalho que estão muito aquecidos, a parte de tecnologia principalmente. Não tem dúvida que investir na capacitação na área de tecnologia é garantir emprego e renda, porque o mercado exige demais e você consegue trabalhar no mundo inteiro, sediado em Aracaju, Nossa Senhora da Glória, onde quer que seja, tendo internet e um computador, você trabalha para o mundo e recebe muito bem para isso. Então a gente vem fazendo esse esforço, acho que tem um passo a passo nisso. A gente tenta trabalhar e ajudar em todos os níveis. Então a gente tem parceria com a Universidade Federal, Instituto Federal de Sergipe. Nós temos parcerias com prefeituras. Então a cidade de Canindé, por exemplo, o Dom Jovino recebeu um laboratório para treinamento, e você percebe esses jovens despertando para um sonho de vida. A gente tem que tirar nossa juventude de uma realidade em que é só sobreviver. Ganhar o suficiente para não morrer de fome,
permanecer no mesmo ciclo de miséria e mostrar para ele, não, você pode pensar numa coisa diferente. E você vê o governo do estado também fazendo movimentos nesse sentido. A possibilidade de você ter jovens da escola pública sergipana indo fazer intercâmbio fora do país, o que sempre foi coisa de rico. Esse jovem, quando ele retorna para a sala de aula, e a gente tem essa experiência de ir lá avaliar e conversar com as turmas, ele muda a realidade da turma toda, porque todo mundo quer saber como foi, qual foi a experiência. E dali você vai crescendo e dando um viés de empreendedor, de resgatar isso. Então, esse é um investimento sem erro. Investir, claro, transparência, qualidade no investimento, entender o que funciona, o que não funciona. Então, ontem com o pessoal do SESI, a gente estava conversando, o parque deles de treinamento para mecânica é extraordinário, mas sem nenhum carro 100% elétrico disponível para treinamento. Já está em tratativa, já garanti que vai ter o carro, e eu quero só ver o mais rápido possível o mecanismo que eu vou usar para garantir que no SESI eles possam já dar aula e treinar esse menino, essa menina, porque tem meninas fazendo mecânica, e o carro elétrico que é uma realidade, é o carro que está mais vendendo hoje aqui em Sergipe, mais emplacando, é da montadora chinesa que está sediada aqui ao lado na Bahia. Então esse tipo de coisa, esse tipo de investimento ajuda a desenvolver e muda a vida das pessoas. Quando eu defini a minha entrada, decidi entrar na política, foi para isso. Não foi para enriquecer, porque gente honesta não enriquece na política, pelo contrário, empobrece. Você vê político ficando rico, pode olhar de perto, porque provavelmente é ladrão. Por que eu digo provavelmente? Porque vai que ele ganhou na Mega Sena, né? Casou com alguém rico, mas tirando esses dois casos, é ladrão. É ladrão, porque não dá tempo nem de você trabalhar com outra coisa. Então, a gente entra para tentar ajudar as pessoas, para mostrar que dá para fazer uma diferença, para gerar essa energia, esse sonho e fazer desse país, nesse estado, tudo que pode ser. É para ser destaque no mundo, Sergipe é para ser destaque no Brasil, a gente não tem por que ficar para trás. Senador, chegamos ao final da nossa entrevista, queremos agradecer pela presença aqui no Jornal da Xodó. Se tiver algo a mais que o senhor queira acrescentar, por favor, fique à vontade. Agradecer sempre pelo espaço de vocês, pela conversa sempre muito qualificada. Pedir para o cidadão sergipano, para a cidadã que participe desse processo político. Ele é constante, ele é permanente, ele não acaba na eleição. Fiscalize, cobre, compare. Tem muito dinheiro no orçamento público, você não deve se conformar de viver com uma má qualidade. O prefeito, o governador, os deputados, senadores, a gente tem condições de ajudar. Agora cobre para que a gente possa fazer esse trabalho cada vez melhor, e da minha parte, da nossa equipe, a gente vai estar fazendo. Muito obrigada mais uma vez, uma boa tarde.